Oi, pessoal, essa aula é para ajudar a identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares. O nível trófico indica a posição que uma determinada espécie ou população ocupa nas cadeias e teias alimentares. São três os níveis tróficos: os produtores, que se referem aos seres autótrofos, que realizam fotossíntese e produzem o próprio alimento; os decompositores, que são seres heterótrofos, que dependem de outros seres para obter energia, e nutrientes; e os decompositores, que são os fungos e bactérias, que conseguem reaproveitar nutrientes de organismos que morrem, devolvem para o ambiente para que eles possam depois ser reintroduzidos nas cadeias e teias alimentares. Normalmente, os decompositores não são colocados nas teias alimentares porque ficaria muita confusão, no esquema, mas sempre existem os decompositores nos ambientes. Aqui eu tenho dois exemplos, de cadeias alimentares. Nesse primeiro exemplo, o que eu consigo ler? Que o capim é um ser autótrofo, porque ele faz fotossíntese, por isso ele começa uma cadeia alimentar. Como ele começa e produz o próprio alimento, ele é chamado de produtor. A vaca, ao se alimentar do capim, recebe energia e matéria do capim. Então, a vaca é um consumidor. Como ela é o primeiro consumidor que aparece na cadeia alimentar, ela é chamada de consumidor primário. E o homem, que se alimenta, ou dos produtos da vaca ou da carne do boi, ele vai ser também um consumidor, e neste caso ele é um consumidor secundário. Essa denominação que eu estou dando para cada uma dessas populações é que eu chamo de nível trófico, ou níveis tróficos. Então, quando num exercício se pergunta quais são os níveis tróficos das populações envolvidas, o que se deseja saber é quem é produtor, consumidor primário, secundário e assim por diante. Nesse exemplo 2, as algas iniciam a cadeia alimentar, porque elas produzem o próprio alimento, porque elas são autótrofas, então as algas ocupam o nível trófico de produtor. O caramujo se alimenta das algas, portanto, ele vai ser um consumidor, e como é o primeiro consumidor, ele é o consumidor primário. Os peixes se alimentam dos caramujos, então eles também são consumidores, e nesse caso ele é um consumidor secundário, já que o caramujo é um consumidor primário. E o homem, que pega esse peixe para se alimentar, ele também é um consumidor, e neste caso, como ele se alimenta de um consumidor secundário, ele é denominado de consumidor terciário. No ambiente, as cadeias alimentares elas não são assim, elas normalmente são mais complexas, e a gente tem uma teia alimentar como essa. Como é que a gente faz para resolver a teia alimentar? A gente procura quem é o autótrofo desse grupo, quem é que faz fotossíntese. Nesse caso, é o capim. Então, o capim, como ele é o autótrofo, ele pertence ao nível trófico dos produtores. O boi, como se alimenta do capim, ele vai ser consumidor primário. O homem que se alimenta do boi, ele também vai ser um consumidor secundário. Agora, o gafanhoto também se alimenta do capim, portanto, o gafanhoto também é consumidor primário. O gafanhoto pode servir de alimento para o gavião ou para a galinha. O gavião, então, quando se alimenta de gafanhoto, ele é consumidor secundário, assim como a galinha também é consumidor secundário quando se alimenta do gafanhoto. A galinha pode servir de alimento para a cobra e para o ser humano. Quando o ser humano se alimenta da galinha, ele, além de ser consumidor secundário, ele vai ser consumidor terciário. Então, o ser humano ocupa dois níveis tróficos aqui, consumidor secundário e terciário. Quando a galinha serve de alimento para a cobra vai ser consumidor terciário.
A mesma coisa acontecendo com o gavião. Olha, quando o gavião se alimenta da galinha, ele vai ser consumidor terciário. Então, além de secundário, o gafanhoto é consumidor terciário. Agora, o gavião ainda pode se alimentar da cobra, que é um consumidor terciário. Portanto, o gavião pode ser consumidor secundário, terciário e quaternário. Então, nas teias alimentares, eu posso ter mais de um consumidor primário, por exemplo, ou um único ser vivo sendo mais do que um tipo de consumidor, como é o caso do gavião. O gavião é consumidor secundário, terciário e quaternário. Para terminar, temos mais outro exemplo aqui, olha. Eu tenho uma teia alimentar e quem inicia aqui deve ser o milho, porque o milho faz fotossíntese. Então, o milho, ele é produtor. Todo mundo que se alimenta do milho vai ser consumidor primário. Então, a galinha é um consumidor primário. O porco também é consumidor primário. Assim como o homem também pode ser consumidor primário. Agora, o homem pode se alimentar também da galinha e do porco. Portanto, ele é consumidor primário e secundário. E aqui a solitária, ela pode crescer tanto dentro do humano, né, e aí se alimentar da comida que está dentro da gente, como dos porcos. Então, se a solitária estiver num homem que se alimentou apenas do milho ou apenas do porco, a solitária é consumidor secundário. No entanto, se a solitária está dentro de um homem que se alimentou do porco, ela vai ser também consumidor terciário. Para finalizar, mais um exercício. Essa aqui é uma outra teia alimentar. Olhando novamente aqui, né, os seres vivos, eu tenho o capim como sendo o produtor, já que é o ser autótrofo. Quem são os consumidores primários? A vaca e o gafanhoto. Então, a vaca é consumidor primário e o gafanhoto também é consumidor primário. Agora, o homem pode se alimentar da vaca, então o homem vai ser consumidor secundário. Mas ele pode se alimentar da galinha, que se alimentou também do gafanhoto. Então, o gafanhoto vai ser consumidor primário, a galinha é consumidor secundário. E a galinha que serve de alimento para o homem vai ser consumidor terciário. A cobra também pode se alimentar do gafanhoto, então a cobra também vai ser consumidor secundário. O gavião pode se alimentar do gafanhoto, pode se alimentar da cobra e da galinha. Então, quando o gavião se alimenta do gafanhoto, ele é consumidor secundário. Quando o gavião se alimenta da galinha ou da cobra, ele vai ser consumidor terciário. E aqui tem uma coisa esquisita, né? Fungos e bactérias estão indo para o capim como se o capim se alimentasse dele. Isso aqui está errado. Isso aqui, na verdade, esta seta deveria estar aqui, olha, indo em direção a fungos e bactérias, porque fungos e bactérias pertencem ao nível trófico dos decompositores. Então, o que a gente tem aqui são os níveis tróficos desses seres vivos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me escreva. Até mais.